gente pensa em empreender, a gente normalmente pensa numa paixão. E quando a gente está falando da paixão nacional? Hoje o Na Estação vai falar do futebol. E para me ajudar nesse bate-bola, a gente tem a nossa especialista, Juliana, nossa especialista em marketing, que também adora esporte, gente. Ela tem uma história com esporte, vou deixar ela falar um pouquinho. Obrigada, Lu. Obrigada, Canal Empreender. Vai ser uma honra estar aqui com vocês para a gente partilhar um pouquinho do mundo do futebol e o que esses empreendedores estão fazendo para atrair novos clientes. Então vamos conhecer esses empreendedores desse mundo tão apaixonante. Para começar o programa falando desse dia da paixão nacional, eu vou pedir para o João explicar um pouquinho como é que foi o início, como é que vocês pensaram na escolinha. Então, a gente teve o início lá em 2017, né? Que a gente teve toda uma ideia de ensinar o futebol de forma mais lúdica, que a gente não tem aquela rigorosidade que a gente, como as outras escolinhas têm, voltadas mais para performance, a gente tenta incluir, fazer uma integração bem legal de todos os alunos que vêm até a gente, mas claro, usando o futebol como meio de socialização ali, de valores, entrega de todos esses pilares que a gente acredita na nossa escolinha. E vocês começaram já nos espaços públicos? A gente começou nos espaços públicos depois da pandemia, com a flexibilização. A gente foi atacando as praças, condomínios até um pouco mais abertos. Como aqui a gente está na Praça Cláudio Coutinho agora, a gente conseguiu esse espaço por conta do ar aberto, né? Do ar livre, que faz toda a diferença nesse pós-pandemia, né, que a gente viveu. Olhar para esses espaços, às vezes, ociosos, Ju, e entender como uma possibilidade, né, de empreendedorismo. É uma estratégia diferente para o empreendedor? Ah, com certeza, né? Porque principalmente aqui, por exemplo, onde a gente está, que é um bairro extremamente residencial, né? Você tem a possibilidade de estar unificando as famílias, de estar trabalhando com a paixão nacional, que é o futebol, que é o esporte, mas também você está aqui no meio da comunidade e mantendo o seu negócio, criando o seu negócio, trazendo, aproximando as pessoas, conseguindo criar estratégias para que elas estejam em família, né? E principalmente trabalhando num público infantil. Isso é muito bacana, né? Porque você está perto da proximidade da sua casa e aproveitando perto da casa das famílias, né? Das pessoas, mas e você aproveitando esses espaços públicos abertos no pós-pandemia, que é super importante, e conseguindo aproximar. Acho que esse é o principal ativo quando você fala de um negócio, de aproximar as pessoas, aproximar as famílias e a paixão nacional, né? Todos sabemos que o brasileiro ele é muito apaixonado pelo futebol e o empreendedor deve aproveitar isso. Mas como aproveitar essa paixão? Podemos ir muito além de simplesmente decorar o estabelecimento, por exemplo. Podemos promover pequenos concursos entre os próprios clientes. Podemos abrir, por exemplo, a possibilidade de, ao entrar no estabelecimento, aquele cliente poder participar de algum jogo, alguma questão lúdica que envolva futebol. Por exemplo, chute ao gol. Pode ter uma bola ali disponível, pode ter ali um golzinho e podemos colocar um goleiro ou sem goleiro. E se o gol, né, marcar o gol, por exemplo, ele pode ganhar um desconto, pode ganhar um brinde. Então, essa é uma das maneiras de atrair e fazer com que o empreendedor coloque a paixão do brasileiro por futebol em favor do seu negócio. Qual foi o momento que você percebeu que você podia abrir o leque e ter outras frentes além da escolinha? Então, foi exatamente no pós-pandemia que a gente teve que criar estratégias para não ficar no espaço fechado, né? Então a gente procurou as praças públicas e no pós-pandemia a gente foi vendo que dava para ter outros tipos de esportes, outras vertentes dentro da nossa metodologia, que a gente foi indo para o jiu-jitsu, para a ginástica artística, para o cross-training, e aí a gente foi vendo e foi dando tudo muito certo. Então, quer dizer, a All Go começou nos colégios e vocês depois viram essa possibilidade dos espaços públicos pelo momento que a gente estava passando, né, da necessidade também, e agora vocês estão com o leque ampliado. Exatamente, e vamos tentar ampliar mais ainda esse leque aí. Claro, focando na nossa metodologia sempre. Qual é o desafio desse empreendedor? Quando ele sai de um ponto só, ele, eu acho que eu vou dar aqui um outro treinamento, um jiu-jitsu, a gente está falando de esporte no caso dele, né? Qual é o desafio desse empreendedor para atingir públicos diferentes, né? Porque às vezes o aluno do futebol não é o mesmo do jiu-jitsu, que não é o mesmo do treino,
sem perder ali a identidade deles, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, a nossa resenha antes, e aí ele estava falando que eles têm uma rede social muito forte. Então isso é bacana, você ter o engajamento da sua rede também, para que quando você abre uma vertente de negócio, né, verticaliza algo, o seu público também esteja engajado. Então isso é importante. Então aqui, estando num espaço aberto, o legal é você estar promovendo esses encontros e dando uma degustação, né, para que seja os alunos convidem, né, você convida os alunos, convida as pessoas para estar fazendo um teste, uma experiência, para você poder abrir as vertentes dos esportes. Mas sem dúvida, a estratégia que eles já têm de estar fazendo a digitalização, né, já está nas redes sociais, com a rede social forte, isso é 100% fundamental. E vocês veem esse feedback das pessoas que fazem as aulas ou dos próprios alunos, ajudando na rede social também, através da experiência deles? Sim, a gente tenta pensar sempre durante as nossas aulas como a gente consegue externar isso para a rede social. Aí às vezes a gente bota quem é o craque do jogo, aí o nosso craque do jogo foi tal pessoa, aí é entrevista com ele. Então a gente está sempre tentando movimentar nesse sentido e a gente tem mais de um aluno que faz outros esportes. Então tem gente que faz futebol, que faz ginástica artística, que está treinando também o nosso jiu-jitsu. Então a gente consegue meio que integrar no nosso outro centro de treinamento todos esses esportes ao mesmo tempo. E quando existe esse tipo de aluno, né? Quando ele quer fazer mais de uma atividade, vocês dão algum tipo de desconto? Existe uma facilidade? Sim, com certeza. Se quiser fazer mais, a gente dá mais desconto e assim vai, meio que uma coisa progressiva. Então se você faz um esporte, você tem um preço tabelado, e aí se você quiser fazer mais outros, a gente com certeza consegue ir abatendo, porque é bom para todo mundo, né? É bom para a pessoa que está sempre com a gente, bom para a gente que tem mais alunos, e assim vai. Para quem já está na área dos esportes e quer, portanto, atrair mais clientes, o ideal realmente são as promoções. Essa é a forma mais concreta, mais correta e mais tangível. Por exemplo, o famoso compre 2, leve 3, isso ainda funciona. O brasileiro ele gosta de promoção, o brasileiro ele quer levar vantagens financeiras, até precisa disso. Então, não abrir mão das promoções, uma vez que quem frequenta o estabelecimento, o negócio ou o serviço já é alguém que já gosta do futebol. Então, na verdade, tem que se dar uma vantagem no negócio, uma vantagem financeira, aproveitando as datas típicas, por exemplo, a semana do futebol, o dia do futebol, e assim a gente consegue, de fato, fazer com que a visibilidade daquele estabelecimento esteja em voga. A inclusão é um tema que está muito em voga e é muito importante, não apenas por uma questão comercial, mas sobretudo por uma questão de consciência, fazer com que as mulheres participem mais ativamente do futebol. A cópia feminina está aí, ela tem que ser aproveitada. Uma das maneiras, por exemplo, é fazer pequenos campeonatos entre marido e mulher, ou namorado e namorada. Os dois entram no estabelecimento e um vai marcar um gol contra o outro, um vai marcar, outro vai defender, etc. Fazer uma pequena competição saudável e, claro, premiando o ganhador ou ganhadora. Quando você pensa no seu time, como é que você faz a seleção, o treinamento, entendendo a metodologia que vocês criaram? Como é que é esse passo, essa escolha de vocês? A gente tem uma metodologia, um planejamento mensal, na verdade, por categorias. Então, na nossa categoria Baby, né, que a gente chama All Baby, a gente tem um planejamento semanal que a gente trabalha fundamentos. Semana 1, passe, semana 2, condução, semana 3, mais jogos integrados. E conforme as categorias vão escalando, a gente vai conseguindo gerar mais complexidade nesse tipo de treinamento. Então, as categorias mais velhas, como essa aqui, por exemplo, as primeiras semanas já são atividades mais sistêmicas para a gente entender que o futebol é uma fatia de um bolo que a gente consegue fazer todo esse esquema para eles entenderem o futebol de uma forma mais global. Ter esse planejamento com o seu time, respeitando ali a metodologia, tem que ser um foco do empreendedor? É uma estratégia, né? Acho que não é a questão de ser o foco, é uma das estratégias. Mas no caso deles é muito legal porque quando você tem um novo aluno, o aluno consegue sentir que ele tem um progresso a seguir, né? Eu, como uma ex-atleta, falo assim, como é bacana a gente poder também visualizar o crescimento nosso na nossa carreira como esportista. Não, agora você vai contar. Ex-atleta?
Dá onde? De que, gente? Joguei alguns anos, eu joguei muito tempo basquete. Gente, Então, olha. só 18 anos. Então, Só 18 anos jogando basquete. Mas essa vida de atleta, isso é muito fantástico. Isso dá pra gente uma grande bagagem hoje em dia no mundo corporativo. Então eu consigo falar com um pouco mais de propriedade sobre um negócio na parte do esporte. Como outros, né? Mas falando da parte do esporte, é muito legal quando você tem as categorias, quando você olha, porque o atleta, ou o esportista, no caso aqui das crianças, né, e da parte juvenil, ele olha uma progressão. Porque na nossa vida o que é bacana é você ter uma projeção. Então quando a criança entra e ela vê que ela tem fases a se passar, algo a conquistar, isso faz com que ela queira estar mais engajada. E aí isso é uma das estratégias, né? Como eu achei tão fofo, né? O All Baby. Então, né, da All Baby. Então é muito legal, você cria as etapas, né, as categorias do seu negócio, aqui no caso, e aí você faz com que a criança consiga ter uma projeção e queira estar jogando com os mais velhos, querendo estar escalada para um time ou para um jogo que venha a ser, então isso é muito bacana. Somos duas meninas, né? Então fica meio que inevitável de perguntar. Existem alunas na sua escolinha? Sim, existe, e eu acho que sempre vai existir se depender da gente, porque antigamente a gente tinha um time muito forte feminino, completo, feito completamente de meninas. Hoje em dia, as meninas foram crescendo e essa base não veio tão forte, mas na verdade a gente tem meninas esporádicas nas categorias jogando junto com os meninos. Isso é ótimo, né? Porque a gente acaba com aquela masculinidade deles, assim, sou mais forte que você, né? E as meninas dão um show de verdade, elas são muito boas. Ter uma linguagem para essas meninas, voltada no marketing, né? Comunicar com essas meninas, acaba sendo um nicho que o empreendedor pode explorar também, o público feminino? Não, com certeza. Inclusive porque é o mesmo público, né? Quando a gente fala de uma faixa etária juvenil, principalmente, em que estão em formação, né, das crianças, estão em formação dos adolescentes, é muito importante essa comunicação específica para que ela se sinta fazendo parte integrante e que aquele esporte também é para ela. Então, tanto para a família também, né? Porque quando a gente fala de juvenil, o importante é você olhar, claro, para o seu público final, que é a criança que vai estar junto com você, mas a comunicação voltada para os pais, que é um ambiente seguro, familiar, e que ali a sua criança, a sua menina, vai estar apta a fazer parte integrante do time com toda a segurança e com todo o respeito que tanto um menino quanto uma menina merece. Dar visibilidade para um negócio, seja qualquer negócio, é sempre um desafio para qualquer empreendedor. E dar visibilidade para o seu negócio na área de esporte não é diferente. O melhor caminho realmente é, de fato, a propaganda e ações comerciais do tipo promocionais. Então nós podemos, em primeiro lugar, pensar que o nosso negócio tem que estar visível nas redes sociais. E se nós fizermos marketing de experiência, nós conseguiremos fazer com que o público tenha mais interesse. O que é o marketing de experiência? Permitir com que o seu cliente ou aquele interessado possa se envolver com o negócio como um todo. Por exemplo, nós já citamos, e cito novamente, promover competições, torneios que possam envolver clientes numa atividade lúdica. E isso faz muita diferença e traz muito resultado. Pensando agora um pouquinho no calendário, vocês acabam usando as datas comemorativas para promover esses encontros e esse sentimento que a Juliana falou, né, de pertencimento, do grupo? Sim, acho que é importante a gente estar atento a isso, né, para a gente promover encontros anuais ali de acordo com as datas comemorativas para a gente poder ter a manutenção dos nossos alunos, né? Então a gente costuma fazer até aqui nessa unidade, quanto na nossa unidade no Colégio São Paulo também, encontros que vão de acordo com algumas festividades e aí é sempre uma maravilha, as crianças curtem demais, a gente sempre promove algum tipo de entretenimento ali como café da manhã e tal, uma resenha maior, que todo mundo tem a oportunidade de integrar e as crianças se amarram, elas fazem muita parte disso aí. Assim como em lojas e restaurantes, Juliana, quando a gente pensa na experiência do cliente, esse é o momento da experiência do cliente para eles? Com certeza, com certeza. Na verdade, é até um público bem delicado. O tipo de negócio que ele tem é um negócio delicado, porque ele precisa ter com que a criança se sinta à vontade
Porque o pai ou a mãe, ele vai fazer um investimento de estar colocando a criança numa escolinha quando ela se sente à vontade naquele ambiente. Então, estar promovendo eventos em prol da família, em prol da comunidade, em prol do local, para que ela se sinta à vontade e que, né, exerça ali a função dela de brincar, né, e não ser tão exigida, isso faz toda a diferença, porque muito mais do que fidelizar os pais, precisa fidelizar a criança. Falar de futebol e não falar da torcida é quase impossível. Então, a gente veio numa loja que vende camisas retrôs que tem esse foco específico. O Leonardo é o proprietário. Obrigado, Leonardo, por participar do programa. Nada, obrigado a vocês pelo convite. Falar de futebol e não falar da torcida é quase impossível. Então, a gente veio numa loja que vende camisas retrôs que tem esse foco específico. O Leonardo é o proprietário. Obrigado, Leonardo, por participar do programa. Nada, obrigado a vocês pelo convite. Leonardo, como é que surgiu? Como é que é a história da Liga Retrô? A Liga Retrô surgiu em 2006. Estamos há 17 anos no mercado, né? Eu sempre gostei muito de futebol e sempre gostei de camisas de futebol. E começou uma época que o marketing começou a tomar conta das camisas de futebol. Cada ano mudava o patrocínio da camisa, mudava o modelo da camisa, porque, obviamente, queriam vender mais produtos, né? E eu sentia muita falta daquelas camisas que a gente via na TV, que ficavam 5 anos, 10 anos, às vezes 15 anos do mesmo modelo de camisa, que você via uma camisa, você não precisava falar mais nada, você sabia o título que seu clube, que a seleção, que o time ganhou com aquela camisa. Então a ideia da Liga Retrô foi resgatar esse tempo de glória do futebol para o presente, trazendo essas camisas que todo mundo gostaria e tem o direito de usar. Juliana, pegar um pouquinho desse saudosismo, né, do futebol, é uma estratégia inteligente para o empreendedor que quer apostar numa coisa diferente dentro de um ambiente, né, que às vezes você olha e fala assim, nossa, mas futebol às vezes está muito saturado, roupa e tal. O Leonardo, por exemplo, conseguiu um nicho muito específico que dá super certo. Não, totalmente, né? O nicho dele é específico e mexe com a paixão, né? Quando a gente fala do futebol, existe uma infinidade de produtos que a gente pode estar apostando. Mas aí você trabalhar com moda, futebol, você tem que ter um quê a mais. E aí ele traz o saudosismo e aí ele traz a inovação de poder fazer esse resgate. Então você entra aqui na loja deles, é muito interessante que você sente aquela sensação nostálgica, né? Porque a gente não vivenciou muito eu não vivenciei algumas dessas épocas, mas você tem histórias e você tem lembranças. Então trabalhar com essa paixão, trabalhar com esse quê a mais é o que faz o negócio ser um sucesso, com certeza. Você tem esse feedback dos clientes? Quando os clientes vêm aqui e falam assim, nossa, essa camisa, lembro dessa camisa, não acredito que tem aqui. Não, é muito legal, porque quando os clientes vêm até a Liga Retrô, é impressionante a sinergia que eles têm com os produtos, né? É uma paixão que às vezes eles ficam aqui horas só admirando as camisas. Não só o do seu clube do coração, como outras também, né? E é engraçado, porque tem clientes que procuram uma camisa de um título especial. Tem outros clientes com uma camisa, às vezes, da época que nasceu. Então, existe uma infinidade de tipos de camisas, não só de títulos, como camisas de um clube que, às vezes, não foi campeão, não fez tanto sucesso, mas a gente sabe que tem torcedores, tá? Então, é uma alegria quando o pessoal entra aqui na loja. São vários motivos, né? Que esse cliente entra aqui, tem vários motivos para procurar a camisa específica que ele está... Sim, sem dúvida nenhuma. Ele compra a camisa do Clube do Coração, compra uma camisa de seleções. A gente não tem só camisa de clubes, né? A gente tem uma variedade muito grande de produtos. Tem camisas de seleções, são mais de 700 modelos atualmente na Liga Retrô. Então, a gente tem praticamente camisas de mais da metade dos países existentes no mundo. Vamos achar onde? Aqui na Liga Retrô. Temos camisas também de outros esportes. Saindo do futebol um pouco, a gente tem camisas de beisebol, de futebol americano, de basquete, ou seja, sempre focado no passado, na história.
É interessante para os clubes fazerem algum tipo de parceria. Existe essa procura dos clubes até vocês? Sim, sem dúvida. Atualmente a Liga Retrô tem mais de 40 clubes licenciados entre as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Temos muitos jogadores que também procuram a Liga Retrô para fazer a camisa específica do jogador, né? E é interessante, porque a gente tem um contato muito bom com os clubes. É uma parceria, na verdade é uma parceria Liga Retrô e clube. Por quê? Ninguém conhece melhor a história dos clubes do que os próprios dirigentes dos clubes. Então a gente tem um trabalho junto com o departamento de marketing do clube, com o departamento de patrimônio, o departamento de memória do clube, que ajuda a gente a resgatar essa camisa. Esse tipo de valor agregado ao produto, Juliana, a gente não está falando só de uma camisa de futebol, né? Quando a gente pensa nas camisas atuais, que a gente encontra em outras lojas de esporte, é uma coisa muito fácil. E aí quando você tem esse desafio, né, de buscar, acaba sendo um produto com um valor diferenciado, além do, comprei uma camisa do Flamengo de 1992. Aqui ele trabalha com imaginação, né? Ele trabalha com saudosismo, ele trabalha com a nostalgia. Existe um outro valor para o produto que ele vende. Mas eu acredito que nos negócios em si, a gente tem que procurar ter esse quê a mais, né? Porque a gente vender camisa por camisa, qualquer um vende, qualquer loja vende. Mas o que está por trás? Qual é a história? O que isso carrega? É isso que faz o valor essencial para o seu negócio. Então, aqui a gente tem muito mais do que um valor monetário, a gente tem um valor histórico, a gente tem um valor muito mais agregado. E aí é importante você que está nos assistindo entender o que o seu negócio pode proporcionar para o seu cliente. Então, qual é o especial que você vai trazer na sua loja, no seu serviço, para que remeta a ele a vontade e o desejo de estar consumindo, comprando o seu produto. Existem alguns erros que o empreendedor deve evitar a qualquer custo. No caso do esporte, por exemplo, sabemos que o esporte, em especial o futebol, ele causa uma paixão muito grande nas pessoas. Portanto, deve-se evitar promover qualquer tipo de clube de futebol em detrimento ao outro clube. Já existe uma natural competição. Então, ao promover o esporte, evite a promoção, por exemplo, de flamenguistas contra Fluminense ou coisas do tipo. É melhor até inventar times que não existam ou, se for colocar algum time em voga, que se coloque todos. Evitar qualquer tipo de competição real. Decorar o estabelecimento no dia do futebol é importante. Sabemos que todo mundo faz isso na festa junina, coloca bandeirinha, todo mundo decora no Natal botando árvore de Natal, mas pode ir um pouco além de decorar com o tema do futebol, pode-se colocar também os hinos dos clubes principais, pode-se colocar uma televisão passando ali os melhores momentos, colocar num canal do YouTube que sai de graça e colocar ali os melhores momentos do futebol no Brasil, os melhores momentos do Pelé, por exemplo, né? E até fazer uma pequena competição. Por exemplo, apresenta-se ali 3 jogadores marcando gol e o cliente tem que descobrir quais foram os 3 jogadores e quem descobrir ganha uma bola, ganha uma camiseta ou ganha qualquer tipo de brinde, né, que não é tão caro assim, e isso vai estimular a participação, a experiência e fazer com que não haja apenas uma decoração, mas haja uma tematização completa do estabelecimento. E para provar que vocês que assistem o programa também ganham alguns mimos, o Leonardo preparou uma surpresa da Liga Retrô para vocês, né, Leonardo? Com certeza. Convido todos vocês a virem até a nossa loja, a entrarem no nosso site, em homenagem ao programa e a vocês. Cupomzinho 10% de desconto. Só colocar na estação no local do cupom, com C e sem o tio. Tá vendo, gente? Quem assiste na estação também se dá bem. Isso é uma boa estratégia de marketing também, né, Ju? Verdade, com certeza. Primeiro quero agradecer, Lu, e o canal Empreender pela, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E com certeza, trabalhar com preço, trabalhar com produto, descontos, faz toda a diferença. Mas também não posso negar que eu trabalho na Itabus, uma das maiores empresas de mídia em ônibus do país, e o quanto que a mídia também impacta e é importante para o seu negócio. Então você que está aí nos assistindo, presta bem atenção. Você tem um produto, tem um serviço
tem uma loja muito bem arrumada como essa. É importante você fazer com que o seu negócio chegue no maior número de pessoas. Então fique atento nas opções de divulgação do seu negócio, né? O Meu Mercado é out of home, é mídia exterior e a gente tá onde o consumidor está, ou seja, nas ruas, né? Então fique atento nas opções de mídia que vocês têm para utilizar e divulgar o seu negócio para que possa sempre prosperar. Anotaram todas as dicas da Juliana, né? E anotaram também o cupom aqui da Liga Retrô. Espero vocês no próximo programa. Canal Empreender. Assistir Já é um bom negócio.